Bem-vindo a mais um episódio de Al-Shaq Al-Satlana, nosso Oriente Médio. Enquanto gravamos este programa, em apenas algumas horas, o gabinete de guerra israelense e todo o governo estarão votando sobre o que parece ser um acordo mediado por Trump. Mas esse acordo é uma vitória total ou apenas um triunfo momentâneo? Junte-se a nós. Khaled Abutami, meu amigo e colega de longa data, co-apresentador do nosso Oriente Médio. Há mais perguntas do que respostas no que é chamado de primeira fase de uma guerra muito longa entre Israel e o Hamas, apoiado pelo Irã. Khaled, me parece que estamos vendo um triunfo momentâneo muito mais do que uma vitória total neste estágio. Mesmo que o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro Ron Dermer mereçam muito crédito por sua determinação e especialmente pelo relacionamento próximo de Dermer com o presidente Trump e sua equipe em Washington. Mas quando olhamos para esse acordo, parece que o Hamas pode reivindicar uma vitória real. Israel pode reivindicar um alívio, reféns podem estar voltando, talvez nem todos eles voltem. E as celebrações exageradas em Israel parecem, no momento, ser prematuras. Se esse acordo for adiante, o acordo que foi anunciado hoje cedo pelo presidente Trump, Hamas e Israel, então veremos a implementação da primeira fase do acordo. Não vamos esquecer que o plano de Trump é um plano de 20 pontos. A primeira fase do plano prevê a libertação de todos os reféns israelenses. Estamos falando de 48, 20 vivos, 28 corpos. Se isso acontecer, é claro que é algo que deve ser elogiado. É um passo positivo. É uma vitória. Sim, se Israel conseguir recuperar todos os reféns, embora eu esteja um pouco cético em relação aos corpos, porque estamos ouvindo relatos na mídia palestina e em outras mídias árabes de que o Hamas provavelmente não sabe onde todos os corpos estão e todas essas coisas que estamos ouvindo. Mas se isso acontecer, é algo que todos nós devemos receber de braços abertos. Quero dizer, quem não quer ver os reféns voltando para casa, reunidos com suas famílias? Então, todos aqueles que estão comemorando têm bons motivos para comemorar, porque estamos celebrando a iminente libertação dos reféns. Vê-los voltando para suas famílias é uma vitória, especialmente depois de 2 anos. Agora, a questão é, o que vai acontecer com a fase 2, 3 e outras fases ou outras cláusulas do plano Trump? E do que estou falando? Estou falando sobre desarmar o Hamas, remover o Hamas do poder e sobre a extensão da retirada israelense de Gaza e a gestão ou administração da faixa de Gaza no pós-guerra. Essas são todas questões que precisam ser negociadas. Agora, minha preocupação é que, depois que os reféns forem libertados, as pessoas simplesmente esqueçam. Eles dirão que a guerra acabou e que o Hamas libertou os reféns. Vamos parar de lutar e voltar à estaca zero. O Hamas ainda está lá e, sabe, vai ser só uma questão de tempo até que o Hamas se rearme, se reagrupe e lance outro ataque como o de 7 de outubro. Então precisamos esperar e ver o que vai acontecer com o restante desse acordo. Não há dúvida de que esses são pontos muito importantes. Tempos, mas precisamos ser muito cuidadosos. Eu não gosto de ouvir falar sobre paz eterna, paz duradoura e uma paz histórica. Vamos não criar expectativas. Isso não é um acordo de paz. Isso é um acordo entre Israel ou os Estados Unidos da América e outros países e uma organização terrorista. Se você me perguntar, eu teria preferido ver as negociações com o Hamas apenas sobre a libertação dos reféns. Por que estamos negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza, sobre as armas em Gaza? Quem é o Hamas para determinar a presença das forças israelenses aqui ou ali? E ao debater essas questões com eles, estamos legitimando-os.
Estamos reconhecendo o fato de que eles são um governo de fato em Gaza. Alguém vem assaltar um banco e você cerca o banco, e essa pessoa está fazendo reféns. Priorize a libertação dos reféns, mas então você não se senta para negociar com o assaltante ou os criminosos sobre onde eles vão morar, para qual prisão eles vão ou se vão entregar as armas ou não. Negociar com uma organização terrorista é muito perigoso e cria um precedente, o que me preocupa. Agora você está falando como um verdadeiro homem do Oriente Médio, como você sempre fala. E é por isso que Al-Shakar al-Satlana, nosso Oriente Médio, cria uma perspectiva a partir de um ponto de vista do Oriente Médio sobre tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. E este é realmente um dos maiores exemplos de desconexão entre a celebração exagerada e o otimismo, que, claro, são bem-vindos por Israel e pelo Ocidente. E por outro lado, o Oriente Médio, quando você diz que é preciso ter cautela, quando você diz para desconfiar, essa é uma abordagem do Oriente Médio. É fundamental que nós e nosso público compreendamos as grandes diferenças de abordagem entre o Ocidente e o Oriente Árabe sobre essa questão. Se você olhar isso do ponto de vista israelense, parece que ficou claro para Dermer, o ministro Ron Dermer, que negociou com sucesso vários pontos sobre o Líbano e negociou pontos sobre a Síria. Você está ciente de que esse acordo não é de paz, como disse. É uma troca de reféns por alguns dos piores terroristas que já foram presos, 67 sentenças de prisão perpétua dadas a um terrorista, Abdallah Barghouti, outro Barghouti, Marwan Barghouti, 6 sentenças de prisão perpétua por assassinar mulheres, crianças e homens israelenses inocentes. E isso, do ponto de vista israelense, é um triunfo momentâneo, porque, na verdade, tira do Hamas sua principal vantagem de negociação. Esse é um motivo para otimismo, se de fato isso acontecer. E nós temos que nos perguntar e responder por que isso aconteceu, porque tudo se resume a interesses. E Catar, Turquia e Egito têm grandes interesses econômicos com o governo Trump e os Estados Unidos. A Turquia quer os caças F-35 dos Estados Unidos, Egito e caças F-16, e o Egito quer alívio da dívida dos Estados Unidos E visa impedir que palestinos se mudem para o Sinai ou entrem no Egito. com certeza. Nesse sentido, Khaled, isso realmente não é. O plano Trump-Riviera foi criticado e engavetado. E agora temos o que eu chamo de plano do Golfo Árabe, porque esse plano reflete com o acordo americano o que os egípcios propuseram há vários meses, quando Trump sugeriu pela primeira vez o plano Riviera, que foi totalmente criticado por todos no establishment sunita árabe. E então, aqui, do ponto de vista israelense, temos uma certa vantagem, porque isso envolve os Estados Unidos e, na verdade, une o mundo árabe com os Estados Unidos para dizer que, se na segunda fase o Hamas rejeitar as 5 condições que o primeiro-ministro Netanyahu estabeleceu desde o início da guerra, que só entram na segunda fase e talvez na terceira, então, Israel tem todo o direito do mundo e o apoio para destruir completamente o Hamas em uma ofensiva total, que será de altíssimo risco, muito perigosa para Israel. Mas neste momento específico, com essa troca proposta, que é uma troca perigosa e de alto risco, pelo menos Israel, se isso acontecer nas próximas 72 horas, primeiro os 20 reféns vivos, depois quaisquer corpos que Israel conseguir recuperar, e não temos certeza de que eles vão conseguir recuperar todos. Na verdade, eu apostaria que o Hamas vai reter alguns desses corpos e já vai declarar vitória na primeira etapa. Bem, já vimos alguns membros do Hamas e apoiadores do Hamas dentro e fora de Gaza comemorando o que eles chamam de vitória. Por que eles veem isso como vitória? Isso é muito importante. Quero dizer, precisamos olhar como precisamos nos colocar no lugar do outro lado e precisamos ver como os outros enxergam isso. Essa parte é importante. Muitos veem isso como vitória. Por quê? Eles dizem, olha, Netanyahu estava falando sobre vitória total.
remover o Hamas do poder, destruir o Hamas, desarmar o Hamas, resgatar os reféns à força. Ele não conseguiu isso. Trump nos ameaçou com o inferno. Trump ameaçou transformar Gaza em uma riviera e realocar o povo de Gaza. Isso não aconteceu. Israel tentou por 2 anos destruir o Hamas, mas não ocorreu. Isso é uma vitória na visão deles, porque no final das contas Israel está isolado na comunidade internacional. Israel, aos olhos deles, se tornou um estado pária. A comunidade internacional está mobilizada contra Israel. Até o Hamas disse que os reconhecimentos internacionais são um dos frutos de 7 de outubro. Você sabe, os ocidentais diriam, ok, mas e quanto à morte e destruição em Gaza? Isso é a última coisa com que o Hamas se importa. Na visão deles, e acho que Khalid Mashal disse isso, né? Ou Musab Mazouk, não consigo me lembrar. Ele disse que as pessoas que estão morrendo em Gaza são sacrifícios táticos na jihad contra Israel. Então precisamos também olhar como o outro lado vê isso. E quando o outro lado vê isso como uma vitória aos seus olhos, isso vai encorajar os jihadistas e as organizações terroristas. É por isso que é muito importante acompanhar e insistir na implementação da fase 2 e 3, que é a erradicação total do Hamas. O Hamas não tem direito de existir nem como força militar, nem como partido político. O Hamas deve desaparecer do cenário ou da arena palestina. Senão, não teremos alcançado nada e voltaremos ao dia 6 de outubro. Agora, temo que, depois que os reféns forem libertados, a pressão sobre o Catar, a Turquia e o Egito diminua, porque, você sabe, o governo Trump vai até dizer, ok, olha, conseguimos trazer os reféns de volta. Vocês podem ir e fazer o que quiserem agora. Querem falar sobre reconstrução, querem falar sobre a futura administração em Gaza. Nós não nos importamos mais. E não se esqueça que o Netanyahu também vai, sabe, enfrentar menos pressão aqui dentro de Israel, porque a maior parte da pressão vinha das famílias dos reféns. Qual será o futuro de Gaza após a libertação dos reféns? O que vai acontecer? Essas perguntas seguem em aberto. E no Oriente Médio, se você cria um vácuo e deixa as coisas em aberto, isso não é um bom sinal. Não mesmo. E, na verdade, parte da primeira fase é um acordo de Israel para recuar até o que eles chamam de linha amarela, o que significa que Israel ainda estaria no controle de cerca de 60% de Gaza. Mas o que está absolutamente claro depois das atrocidades de 7 de outubro e da guerra que o Hamas continua travando até hoje é que Israel não vai deixar a faixa de Gaza. Israel vai se posicionar em um anel de segurança cercando completamente Gaza. Isso é inaceitável para o Hamas. O Hamas já declarou ainda nesta manhã que está preparado para congelar as armas. Essa é a linguagem que eles usam, não entregar as armas, e eles estão preparados para não usar armas ofensivas. Todos esses tipos de expressões e a linguagem são preocupantes, porque indicam claramente que o Hamas não tem intenção de deixar a faixa de Gaza. A ajuda humanitária, que faz parte da primeira fase, que fica completamente sobrecarregada, vai ser controlada pelo Hamas, como tem sido. O Hamas vai continuar, se não como o poder governante completo, como um coprodutor ou co-governante, através da Autoridade Palestina. E esse é um ponto importante, algo sobre o qual você e eu temos conversado há anos. Está claro que a Autoridade Palestina vai permitir que o Hamas volte pela porta dos fundos. Alguns dos membros mais antigos do Hamas, como Mahmoud Azahar, vieram do Fatah, que controla a Autoridade Palestina, e outros também vieram. Então, para o Hamas se disfarçar seguindo o modelo do Hezbollah do Líbano, saindo de cena e deixando a Autoridade Palestina assumir, o Hamas ainda vai receber dinheiro. Eles continuarão controlando nos bastidores e entrarão pela porta dos fundos conforme avançarmos. Então, o meu ponto aqui é que temos um caminho muito longo pela frente em Gaza. Nada vai ser resolvido imediatamente após essa primeira fase, mesmo que ela seja totalmente implementada até a próxima semana. Além disso,
Não vamos esquecer que até o ano passado, a autoridade palestina ou o presidente Mahmoud Abbas ainda estavam tentando fazer a paz com o Hamas. Deixe-me lembrar, havia algo chamado a Declaração da China ou a Declaração de Pequim. Fatah, Hamas e outras facções palestinas se reuniram na China sob os auspícios do Partido Comunista Chinês e assinaram um acordo. Um acordo de reconciliação palestina, um acordo de unidade nacional, um acordo que permite ao Hamas governar. Isso acontece 10 meses após o ataque de 7 de outubro, o que mostra que Mahmoud Abbas não descartou a possibilidade de unir forças com o Hamas no dia seguinte. A guerra. Isso é algo que as pessoas não estão apontando. É verdade que no mês passado, ou em setembro, durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Abbas disse que o Hamas não terá nenhum papel no governo. A declaração da China, que acabei de citar, fala em dar ao Hamas um papel no governo nos territórios palestinos, incluindo Cisjordânia e Gaza, o que mostra que Mahmoud Abbas vê o Hamas como parceiro não só em Gaza, mas também na Cisjordânia. E todos nós sabemos que não é a primeira vez que Mahmoud Abbas tenta assinar um acordo com o Hamas. Ele já fez vários acordos com o Hamas desde 2005. Alguns foram parcialmente implementados, outros nunca. Mas o fato de que ele e a facção Fatah, sua facção governante, estejam preparados e ainda acreditem na unidade com o Hamas, é algo que eventualmente levará o Hamas a entrar em Gaza pela porta lateral ou pelos fundos, como você mencionou. As pessoas precisam entender isso, pois, se ocorrer, voltaremos ao início. Mas o esforço ou a prioridade número 1 da comunidade internacional e da administração Trump agora deve ser evitar ou prevenir uma situação ou um cenário em que estejamos de volta ao 6 de outubro. Se isso acontecer, é só uma questão de tempo antes que nos encontremos em outra rodada de combates com o Hamas. Bem, o plano de 20 pontos, conforme negociado entre os israelenses e o governo dos Estados Unidos, realmente nos traz de volta muito mais perto de 6 de outubro do que o plano original Trump-Riviera, porque as 5 condições de Netanyahu, que são desradicalização, desmilitarização, o Hamas entrega suas armas, Israel mantém a segurança geral, a faixa de Gaza, e uma autoridade que não seja a autoridade palestina, nem o Hamas, um governo técnico treinado por palestinos. Eu não sei o que tudo isso significa. Em resumo, para quem lê nas entrelinhas, isso indica que uma autoridade palestina reformada, inexistente desde os acordos de Oslo em 1993, voltaria a governar Gaza. Bem, todas essas opções são completamente inaceitáveis para Israel. O verdadeiro ponto aqui, além das grandes dificuldades com as 5 condições do governo Netanyahu para a segurança, é a verdadeira guerra que o Hamas está vencendo. E essa é a guerra internacional. Você mencionou isso há uns 10, 15 minutos atrás. E isso é absolutamente crucial. O que o Hamas fez em 2 anos, o Movimento Nacional Islâmico Palestino não conseguiu fazer em 77 anos. Isso não é apenas colocar o que a Organização das Nações Unidas chama de Palestina, a questão da Palestina, na chamada agenda internacional, não é só fazer com que a autoridade palestina seja reconhecida, como Yasser Arafat fez, começando em 1988, formalmente, quando ele declarou unilateralmente um Estado palestino a partir de Argel. Mas, na verdade, eles conseguiram isolar Israel como um criminoso de guerra, genocida e de apartheid que não é digno de fazer parte da comunidade internacional. Isso é um grande jihad cognitivo, diplomático e econômico. É uma aplicação do jihad que Ahmad Shakari mencionou isso pela primeira vez em 1964 e segue até hoje. Essa questão é muito importante para debatermos. É exatamente isso que o Hamas está dizendo. Tenho acompanhado as declarações do Hamas, dos porta-vozes do Hamas e de pessoas ligadas ao Hamas nos últimos dias. E eles estão dizendo, veja, conseguimos uma grande conquista.
né? Se o presidente dos Estados Unidos, você sabe, o líder do mundo livre, o homem mais poderoso da Terra, está gastando a maior parte do seu tempo mencionando o Hamas e falando sobre o Hamas, os palestinos e Gaza. Isso por si só já é uma conquista. Porque eles dizem, olha, quero dizer, nós somos apenas uma pequena facção palestina e os Estados Unidos da América estão ocupados conosco e estão enviando todos esses enviados e estão fazendo todos esses esforços e continuam publicando todos esses tweets e todos esses planos. Então, sabe, isso é bom. Mostra que o Hamas se tornou uma potência regional na arena internacional, até mesmo não só na região. E isso é muito importante. Número 2, eles estão dizendo, veja, 7 de outubro e o Hamas conseguiu trazer ou colocar a questão palestina de volta ao centro das atenções. Conseguiu trazer a questão palestina para a atenção do mundo, o que é essencial. E como mencionei anteriormente, eles citaram o reconhecimento de um Estado palestino pelo Canadá, França, Austrália e Reino Unido como um dos frutos de 7 de outubro. Então, tudo isso é muito importante, como é visto do outro lado, como eu disse. Mas, no final das contas, como você mencionou, a questão agora é como os árabes vão reagir. Como será os árabes realmente virão para Gaza? Eles farão parte de um novo governo? Ainda não sabemos essas questões. Nós não temos respostas para isso agora. Na resposta ao plano de Trump, você precisa ler o último parágrafo, então. O último parágrafo diz que o Hamas se vê como parte desta administração. Ele quer contribuir de forma responsável para isso. E também rejeita a ideia de Trump de formar uma administração internacional. Eles estão insistindo que qualquer administração em Gaza precisa ser uma administração palestina. Agora, em relação à autoridade palestina, a autoridade palestina está sob pressão para se reformar, para mudar. Lembra das minhas palavras? No final, a autoridade palestina vai recorrer à comunidade internacional e vai dizer: bem, ok, tomamos algumas medidas, mas para completar esse processo de reforma, precisamos alcançar a unidade nacional. Precisamos falar com as outras facções. Precisamos conversar com o Hamas, com a Jihad Islâmica, porque essa é a única maneira de alcançar a reconciliação, a unidade e até mesmo reformas da Organização para a Libertação da Palestina, da Autoridade Palestina. E, mais uma vez, veremos o Hamas entrando pelos fundos ou pela lateral, como você disse. Então, essas são todas coisas às quais precisamos prestar atenção. Olha, estou muito feliz, fico muito feliz com a libertação dos reféns. Isso deveria ser prioridade máxima. Mas as comemorações devem terminar no dia em que os reféns forem libertados e precisamos abrir os olhos e começar a pensar para onde vamos a partir daí. Isso é muito importante. E nesse contexto sobre os próximos passos, Israel precisa estar muito atento ao tipo de pressão americana que pode ser exercida sobre Israel, porque os americanos, liderados pelo presidente Trump, vão afirmar que fizeram isso acontecer e que tiveram um papel importante, sem dúvida, nessa grande libertação de reféns. Portanto, é muito provável que, do ponto de vista deles, eles digam: agora é hora de cobrar, pessoal. É hora de pagar e eles não podem colocar esse tipo de pressão sobre os Estados Árabes, porque já aplicaram uma pressão enorme para conseguir essa grande conquista, né? A conquista humana, que é a troca de reféns por prisioneiros, que por si só já é uma troca muito problemática. Basicamente, são 200 assassinos libertados das prisões israelenses em troca de cada um dos reféns restantes. E certo, Israel estará em uma posição muito, muito difícil para manter sua posição na segunda e terceira fases. E o Hamas sabe que terá os Estados Unidos ao seu lado, de certa forma, porque os Estados Árabes, o Catar e a Turquia são governos e culturas da Irmandade Muçulmana. E é aí que a verdadeira guerra vai começar sobre o que vai acontecer nessa segunda e terceira fase. E eu diria que é altamente provável que alguns desses corpos serão
não serão devolvidos sob o pretexto do Hamas, dizendo que realmente não sabem onde eles estão. Vamos também lembrar que há 4 organizações terroristas envolvidas. Existe a Jihad Islâmica Palestina. Existem grupos locais ou existem grupos locais? Na verdade, né, são mais de 4 grupos: Jihad Islâmica Palestina, Comitê de Resistência Palestina, Frente Popular para a Libertação da Palestina, Frente Democrática para a Libertação da Palestina, Mujahideen e outros que atuam lá. Ótima questão que você trouxe. O Hamas controla esses grupos? Quem irá controlar? O órgão internacional que vai governar Gaza terá poder suficiente para fazer isso? Essas são questões que precisamos saber. Quem vai desmantelar os grupos que já afirmam que, independentemente do acordo, não vão depor armas por serem defensivas? Essas são armas que são necessárias para lutar contra a ocupação. Só deporemos as armas após a criação do Estado palestino e conquista de nossos objetivos. Eu ouço todas essas declarações desses grupos e não devemos subestimar o poder desses grupos e sua influência no local. E a influência internacional no Hamas, da mesma forma que a flotilha do Hamas, liderada por Greta Thunberg, né, da Suécia, isso foi fornecido pelo Hamas, ideia do Hamas, financiado pelo Hamas. E eles têm muitas ONGs no Reino Unido. Eles têm essas ONGs nos Estados Unidos. Eles têm em toda a Europa. Você sabia que Abu Marzouk, um dos principais líderes do Hamas, já foi preso nos Estados Unidos? Ele deveria ter sido eliminado no ataque ao Catar. Isso não teve sucesso. E aí estão caras como Khalil al-Hayya, que deveria ter sido eliminado no Catar. Ele e Marzouk são negociadores, nem todos do Cairo, mas Hayya está no Cairo negociando quando deveria ter sido assassinado no Catar. Isso, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista perceptivo, é um grande desafio para Israel, porque envia uma mensagem ao mundo árabe de que o Hamas segue no comando e o mundo árabe está, de certa forma, eu não diria sequestrado, mas eles estão presos à necessidade de apoiar a posição do Hamas. A questão aqui, então, é: os líderes do Hamas, como Khalil al-Hayya e Vazir Hamad, e todos esses caras que estão em Doha, receberam algum tipo de imunidade do Catar e dos americanos após a tentativa israelense de assassiná-los. O acordo que foi assinado ou o anúncio dos Estados Unidos de que irá proteger o Catar e... Nem lembro o termo que o presidente Trump usou, relacionadas ao Catar como um país não membro da OTAN ou algo assim. Na verdade, é um pacto de segurança. É realmente um pacto ou um acordo que diz que os americanos ou os Estados Unidos da América considerarão qualquer ataque ao Catar como um ataque aos Estados Unidos ou algo assim. Agora, se o Catar está hospedando os líderes do Hamas, isso significa que Israel ou outros não poderão atacar esses líderes do Hamas, o que significa que eles ficarão mais ousados e se sentirão livres para operar e continuar planejando ataques e, você sabe, ou planejando como reconstruir as capacidades militares do Hamas. Essas são questões que precisam ser discutidas, mas se eles receberam imunidade, isso é algo muito sério. O Hamas ainda está por aí. Sim, o Hamas ainda está por aí, e isso nos leva realmente ao elefante na sala, que é a República Islâmica do Irã. Como você se lembra, Khamenei fez declarações que rejeitaram esse plano da primeira etapa como um mecanismo de postura. Eles estão sentindo seus juramentos, eles sentem que o Hamas está forte. E é por isso o Ayatollah emitiu um cancelamento geral disso, mas é muito mais do que sobre esse acordo. É realmente uma expressão de um tipo de arrogância que a liderança da República Islâmica e os mulás estão demonstrando. Israel e Estados Unidos precisam ter muito cuidado com isso. E, de fato, tenho certeza de que eles estão considerando uma ação adicional contra a República Islâmica. Essa pode ser a maneira pela qual Israel pode lidar de forma mais agressiva com o segundo estágio do Hamas, da guerra contra o Hamas, porque eles podem conectá-la à ameaça iminente, à ameaça nuclear, às muitas armas que permanecem nas mãos do Irã.
E o Irã vamos encarar, uma potência por procuração. É uma potência baseada em representante. Então, se eles conectarem dessa forma, podem convencer o presidente Trump de que o Hamas deve ser isolado e eliminado, de acordo com o plano original de Trump. Se isso estiver ligado a outro ataque ao programa nuclear e de mísseis balísticos da República Islâmica, que ameaça a Europa, ameaça os Estados Unidos e ameaça Israel igualmente. Já que falamos do Irã, você está acompanhando o que ocorre na Cisjordânia? Você viu Células iranianas? células iranianas número 1? E 2 dias atrás, as forças de defesa de Israel anunciaram que apreenderam um grande carregamento de armas, incluindo foguetes e dispositivos explosivos do Irã para as células da Jihad Islâmica Palestina e do Hamas na Cisjordânia. Nos últimos 2 meses, as forças de defesa de Israel e as forças de segurança israelenses conseguiram apreender foguetes na região de Ramallah. Houve até tentativas de células palestinas de lançar foguetes em direção a Mudayem ou Bitar Elite naquela área. Estamos vendo células afiliadas ao Irã, ao Hamas, na Cisjordânia, levantando a cabeça. O Irã, após a guerra em Gaza, vai tentar levar a batalha para a Cisjordânia. E isso é algo muito importante. Eu estou ouvindo isso até de pessoas da autoridade palestina que estão observando o que está acontecendo no local e veem o surgimento, ou melhor, o ressurgimento de todos esses grupos. E eles veem o Irã tentando instigar algum tipo de explosão ou confronto ou, né, ou realizar ataques terroristas contra Israel a partir da Cisjordânia. Precisamos prestar atenção a isso. Com certeza. E de fato, Khaled, é uma boa maneira de encerrar nosso programa aqui, dizendo que quando perguntamos no início do programa o que aconteceria na segunda e terceira fases, o que já está acontecendo na Judéia e Samaria, na Cisjordânia, com o Irã e seus representantes. E pode muito bem ser aí que a segunda fase vai se concentrar também em relação a Gaza e a Cisjordânia, Judéia e Samaria, ambas sob ataque iraniano. E isso vai ajudar a moldar o futuro dessa jihad contínua do Irã-Hamas e o contra-ataque de Israel pela segurança, pela proteção e prosperidade de todo o Oriente Médio. Muito obrigado, Khaled Abutalmi, pela ótima e esclarecedora sessão. E todos nós devemos estar atentos a como avançamos em nosso Oriente Médio. Al-Shaq al-Assatlana. Obrigado.